Olá, queridos, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Desculpe o atraso, mas houve um probleminha aqui no celular, mas hoje, quarta-feira, um dia que nós estaríamos na igreja, mas infelizmente, pela pandemia que está existindo, ainda não voltamos às atividades nas noites de quartas-feiras. Mas nós estamos aqui hoje, agradecidos a Deus por mais esse dia. Já somos, eu sempre digo isso, né? Somos mais do que vencedores, que já vencemos a madrugada, manhã, tarde, e já estamos vivendo a parte da noite. Já estamos vivendo a parte da noite. Isso é muito importante. Ele é o Deus que nos dá de presente o fôlego de vida. E isto é muito bom para nós. Somos agradecidos a Ele pelo fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos. E por vivermos essa quarta-feira, já hoje, dia 15 de julho do ano de 2020. São agora 20 horas e 10 minutinhos, 9 minutinhos, e declaramos a soberania de Cristo. Ele reina para todo sempre. Eu quero orar com você no início dessa live. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos e pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida. Muito obrigado, Senhor, por podermos declarar a Tua soberania, podermos declarar que Tu és Deus, que Tu és Senhor e que Tu és Criador de todas as coisas. Tu reinas para sempre e nos deu de presente Jesus Cristo, para pagar um preço para nós humanos que era impagável. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e um dia prometeu voltar, e nós esperamos isso, porque iremos habitar com o Senhor Deus para sempre. Em nome de Jesus, que tudo que fizermos nessa live tenha liberdade no Espírito Santo e vidas possam ser abençoadas pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Os meus problemas resolve Cristo. O que me falta Ele suprirá. Salva, batiza, me cura sempre, oh aleluia, Jesus virá. Eu falo com prazer que um dia Ele vai voltar para buscar o seu povo, uma promessa de Deus, e iremos habitar com Ele, como eu disse no início. É uma live da Igreja Evangélica Fé para Todos em São Gonçalo. Nosso endereço em São Gonçalo é Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Como eu disse, hoje é quarta-feira, seria um dia de culto, mas como ainda não voltamos às atividades às quartas-feiras, por enquanto somente aos domingos. Domingo, 9 horas da manhã, e à tarde, mudamos o horário. Ao invés de 19 horas, 5 horas da tarde, 17 horas, para facilitar aos irmãos o regresso para a sua casa enquanto vivermos nessa pandemia. Então, os cultos presenciais, domingo, 9 horas da manhã e 17 horas. Domingo de manhã é um culto da palavra, onde nós estudamos com a igreja, não é uma escola bíblica, mas é uma palavra mais profunda da palavra de Deus, trazendo esclarecimento à igreja sobre a Bíblia Sagrada. E, à tarde, a partir das 17 horas, o culto onde nós oramos pela família, um culto evangelístico, onde nós clamamos a Deus no início da semana, que é o domingo, clamamos a Deus para continuar protegendo os nossos, cuidando dos nossos, salvando os nossos. Tá bom? Tá bom? E temos as lives que nós fazemos durante a semana. Todas as segundas-feiras é uma live para casais. Temos a liderança de casais,
com o diácono Vinícius e diácono Birajara, ambos com a esposa, e também o nosso líder dos casados para sempre, Tatiele e Israel, que fazem toda segunda-feira. Eu faço quarta-feira e às sextas-feiras o evangelista Robert. Então, sexta-feira próxima, evangelista Robert fazendo esta live, trazendo uma mensagem evangelística, e na outra sexta-feira o evangelista Maxwell. Então, queridos, e assim a igreja do Senhor segue caminhando, não é isso? Nas lutas e nas provas, a igreja sempre caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Glórias, aleluia, a igreja sempre caminhando. Glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja sempre caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Apesar de todas as dificuldades durante esta pandemia, eu sou o pastor da igreja, as lutas, as dificuldades, porque há 3 meses nós não tínhamos cultos, somente lives. Voltamos há 2 semanas a fazermos os cultos presenciais e assim mesmo com restrições. As pessoas idosas, as pessoas que têm restrições médicas não podem vir. Ainda não abrimos o departamento infantil para que as crianças possam ter a sua aula, não é isso? Mas estamos voltando. Por isso que eu cantei esse cântico. A igreja sempre caminhando, a igreja não para. E eu quero dar uma boa noite a todos os nossos membros da igreja Fé para Todos em São Gonçalo e também a todos agora os nossos membros que nos assistem de longe, aonde estiverem, né? Eles têm a igreja que eles servem, mas nos dá esse prazer de estar participando dessa live da igreja Fé para Todos em São Gonçalo. Ore por nós, porque nós estaremos sempre orando por vocês. Daqui a pouco nós vamos estar orando. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu vou estar participando com vocês. Você que precisa de um milagre de Deus, de uma resposta de Deus, pode mandar o seu pedido de oração, que a minha esposa Cora está ali anotando. E no final da nossa live, nós vamos estar orando juntos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sabia disso? Porque vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode cantar comigo? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para salvar
pecador. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Você pode cantar comigo? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está. Ele reina para sempre. Ele venceu a todas as coisas, para que eu e você fôssemos mais do que vencedores, morrendo na cruz, pagando o nosso preço, que era impagável para nós humanos. Mas Ele, nos amando, morreu na cruz em nosso lugar. Sofreu aquilo que nós teríamos que sofrer. Então, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Eu dou graças a Deus pela vitória que nós temos em Cristo. O agradecimento que nós temos a Ele pelo preço que foi pago. É uma live da Igreja Fé para Todos em São Gonçalo. É um prazer ter você aí. Que você tenha louvado comigo. Cantei hinos fáceis para que você pudesse cantar conosco. E vamos ter uma palavra agora. Quero falar de algo que nós temos que aprender a lidar com isso. Mas antes, convido a você para conhecer a nossa igreja, você que é aqui por perto, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo, mesmo no Rio de Janeiro, ponto dos ônibus que vêm do Rio de Janeiro para São Gonçalo, é em frente à nossa igreja, tá? Em frente. É só atravessar a rua, você vai ver a Igreja Evangélica Fé para Todos, todos os domingos, 9 horas da manhã.
E a parte da tarde agora, sempre agora no horário de 17 horas, 5 horas da tarde, temos o nosso culto evangelístico com a palavra profética e orando por todas as famílias. Então, eu convido a você a conhecer a igreja Fé para Todos em São Gonçalo, uma igreja que ama, uma igreja que tem o coração aberto para receber a todos. Tá bom? Queridos, eu estava meditando um pouquinho sobre o porquê tantos problemas, principalmente até mesmo dentro das igrejas. Uma das coisas que esse vírus está trazendo à tona é a nossa inquietação, os nossos medos e, principalmente, descontrole emocional. Isso tem feito com que muitas pessoas que professam o nome de Jesus vivam uma vida inquieta, de medo, de nervosismo, porque muitos têm perdido seus entes queridos e ainda aqui no Brasil, aqui no estado do Rio, São Gonçalo, esse município, Rio de Janeiro, ainda não tem o controle. Como eles tomaram as decisões erradas, os políticos que lideram, fechando tudo na hora que não tinha que fechar, hoje a economia, vou falar do Brasil, não do mundo. O mundo eu sei como é que está, mas no Brasil está um caos. Muitas pessoas desempregadas, muitos pequenos, microempresários não reabriram e grandes empresas, nós temos grandes empresas aqui que foram embora, empresas internacionais que já foram embora, saíram porque a precipitação atrás do dinheiro do governo federal fizeram com que todas as coisas fossem fechadas e aí o caos é maior. Estava vendo hoje uma reportagem sobre as pessoas que foram contaminadas dentro de casa. Não saíram, dentro de casa. Quantos morreram dentro de casa, dentro dos asilos, que não saem? As próprias pessoas que trabalham nos asilos tomaram todas as providências para não levá-la para dentro. Então foi um erro dos nossos governos, né? Tanto municipal, estadual e do Brasil, que nós temos aí o STF, que deu liderança para os prefeitos e governos tomarem a atitude de fechar tudo. E por causa do dinheiro que eles queriam receber, então está acontecendo esse caos hoje. Agora abrem as pressas, porque se a economia não funcionar, o país vai à falência. E isso tem trazido um sofrimento ao povo, principalmente aos mais humildes, os mais simples, aqueles que vivem de salário, os aposentados. As pessoas têm vivido um momento muito difícil. Se aqueles que têm posses, que classe média para alta, estão preocupados, quanto mais os menores, os mais simples. Então eu quero falar um pouquinho sobre hoje, porque Deus nos dá uma diretriz para você não viver em pânico, não viver se apavorando com qualquer notícia. Porque uma das coisas que a Bíblia nos ensina é nós termos o controle interno. Nós ouvimos a palavra de Deus, ela é gerada para nós, e nós temos que saber aplicá-la nos momentos difíceis que passamos. A Bíblia não esconde que nós, nesse mundo, teríamos aflições, dificuldades, porque o ser humano é complicado. Uma das coisas que tem trazido muitos problemas são os casais agora em casa. Quer dizer, antes da pandemia, saiu o marido, saía a esposa, os filhos ficavam com aquelas secretárias em casa, mas agora, como fecharam,
marido, esposa e filhos em casa. E o que está acontecendo? Brigas, contendas, discussões. Por quê? Porque nós temos que aprender a lidarmos com isso. Aí você me pergunta, pastor, o que eu faço? Primeiro, há um texto no livro de Provérbios, capítulo 23 do livro de Provérbios, versículo 26. Salomão, escrevendo aqui, ele dá um conselho para eu e você. E a Bíblia Sagrada nos deixa isso de presente. Ele diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Isso quer dizer o quê? Deus está pedindo que você dê o seu coração a Ele. Eu moro aqui em frente da rua, tem esses barulhos de motos. Se eu fosse um dia presidente da República, ia proibir tudo isso. Mas não sou, tem que orar por eles. A palavra de Deus nos ensina isso. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que Salomão está dizendo? Primeiro, quando você recebe Jesus Cristo, você abre o seu coração para Ele e faz com que Ele reine no seu coração. Ele reinando no seu coração, o Espírito Santo passa a te orientar. Como assim, pastor? Ele traz à sua memória muitas atitudes que nós tomamos precipitadamente, mostrando que a palavra de Deus diz que você não pode fazer isso. Por isso Salomão diz aqui: e os teus olhos se agradem do meu caminho. Quer dizer, tem coisas que eu, como crente em Jesus Cristo, eu não posso fazer. Então, mas eu preciso permitir que Ele domine o meu coração. A palavra de hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso coração. O nosso coração determina a nossa vida. Claro, pastor, o coração é o órgão que bombeia o sangue. Sim, mas quando a gente fala de coração, não fala só do músculo, fala do nosso intelecto. Então ele determina a nossa vida. O favor ou a tristeza com a sua vida vem do coração. Quando você dá o seu coração a Cristo e você segue as orientações bíblicas, você vai tomar decisões que Deus vai se agradar e Ele vai te dar força. Ou, se você quiser ter o domínio do seu coração, mesmo sendo um cristão, uma pessoa que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas você é quem determina os seus passos, não é? A Bíblia não diz que você vai se anular, não. O Espírito Santo fala com você e você imediatamente diz: eu não vou fazer isso, porque isto é desagradável a Deus. Por isso, o favor para o bem ou a tristeza na sua vida dependem do controle e do treinamento que você dá ao seu coração. Eu me lembro uma vez, minha esposa dirige, eu não dirijo, não gosto de dirigir, não gosto. Minha esposa dirige. Então o trânsito é caos, é um caos. E muitas das vezes a gente fica nervoso quando vem esses barbeiros. Então dá vontade de você descer do carro e ir lá e esganar, não dá? E a minha esposa diz assim: acalma o teu coração, acalma o teu coração. É isso que eu estou falando. Eu estou falando como pastor, estou me abrindo aqui com vocês. O favor da alegria ou a tristeza do coração depende do treinamento que você faz com ele, da maneira como você age, não ser precipitado, não ser afoito para tomar uma decisão que às vezes pode trazer consequências gravíssimas. Existe um pastor, eu aprendi muito com esse pastor, que ele sempre falava que existem brigas
que não são nossas. Como assim, pastor? Existem brigas que não são nossas. Só que nós compramos essa briga. Nós vamos ter guerras diárias nesse mundo, mas existem guerras que não são nossas e a gente compra a briga. Uma discussão com a esposa, uma discussão com filhos, esse assunto de trânsito. Quantas pessoas já morreram porque foram tirar satisfação? Às vezes não arranhou o carro, às vezes não bateu, foi só um susto. Mas você, para mostrar que você para o carro, tem uma discussão, e o que acontece? Morte, ou mortes, né? Brigas, contendas. São brigas que não pertencem a gente. Na segunda-feira, a Tatiele e o Jael, que fizeram a live de família, eles falaram dos problemas que eles tiveram na primeira fase do casamento deles, que chegaram ao divórcio. Terminaram o relacionamento por quê? Porque entraram em brigas que não eram briga para eles brigarem. Eu tenho aprendido aqui com a minha esposa e ela comigo, que tem momentos que a gente tem que se calar. Tem momento que a gente não tem que responder à altura. Um dos inimigos da sabedoria que Tiago fala, quem quiser sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá gratuitamente, então você pode pedir a Deus, mas um dos principais inimigos de não termos a sabedoria, chama-se orgulho, vaidade, altivez. Essa questão que eu falei da briga, de você querer discutir com um cara que te deu uma fechada, por que você faz isso? Por causa do orgulho. Não vou ficar por baixo. Não poderia fazer isso comigo. Não bateu no carro, não arranhou o carro. Então eu vou comprar uma briga que não é minha. Mas aconteceu e eu comprei uma briga que eu não precisaria brigar, nem sofrer as consequências dessa briga, tá? Porque eu posso sair, brigar e ganhar a briga, mas posso sair, também brigar e perder a briga. Posso perder a vida. Então, o principal inimigo da sabedoria, de você ter essa sabedoria que o apóstolo Tiago fala que você tem que pedir a Deus, que a todos ele dá liberalmente, ele é a soberba, a vaidade, o orgulho. Quando há discussões com a esposa e marido, com filhos, você tem que mostrar que eu sou o pai. Não existe atitude melhor do que se você se impor. Você não precisa espancar teu filho, tá? A própria Bíblia diz que você deve corrigir o teu filho, mas não deve matá-lo. A Bíblia diz que você não deve agredir sua esposa, nem ser agredido por ela. Por quê? Mas essa questão desse domínio, o controle da emoção que nós temos que ter, que a Bíblia diz que Deus nos dá isso através do fruto do Espírito. Por isso, a palavra desta noite diz que depende do treinamento que você faz com o seu coração. Tome cuidado com os seus, primeiro, pensamentos. Segundo, desejos e emoções. Isso vem do coração. Nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Paulo diz que nós devemos trazer o controle a todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Parece que, e isso é dito aí fora, que pensamento ninguém controla. Sim, pensamentos eles vêm e eles vão. Então, Paulo diz para você trazer o controle dos seus pensamentos à obediência de Cristo. Você tendo esse controle emocional de você repreender esse pensamento, trazendo todo o pensamento, Paulo diz isso, à obediência de Cristo. É você repreender um pensamento que você sabe que desagrada a Deus. O que dá um conforto, mas é perigosíssimo, é você saber que você não está pensando. Aliás, ninguém sabe o que você está pensando.
Mas você sabe que 3 pessoas sabem o que você está pensando. Primeiro, você. Segundo, Deus. Ou vamos inverter. Primeiro, Deus, que sabe de todas as coisas. Segundo, você que está pensando. E terceiro, o diabo. A Bíblia diz que o diabo joga dardos malignos para você se perder o controle do seu pensamento. Há coisas que aconteceram na sua vida que já passou, você já venceu, coisas tristes, coisas que te machucaram, que te magoaram, e o diabo, ele não esquece isso. E ele sabe que isso te machuca, que isso te fere, tira a sua tranquilidade. Então, de vez em quando, ele te bombardeia. Um grande homem de Deus, ele diz que sempre quando nós estamos felizes, alegres, e isso é verdade, eu concordo com esse grande homem de Deus, sempre que nós estamos felizes, alegres, o diabo, ele detesta que você tenha a alegria, porque ele sabe que se você viver um dia alegre, você vai agradecer a Deus, você vai louvar a Deus. Então ele procura jogar dardos malignos para trazer à sua memória algo que te machuca, algo que ele sabe que te destrói, fatos acontecidos que te machucam. Lembram cicatrizes que você teve de um acidente, de um desastre ou uma cirurgia que você sofreu muito? Você tem a marca da cirurgia, não tem marca aqui, mas não dói mais, já foi cicatrizado, já passou, já fazem anos. Mas quando você olha aquela cicatriz, parece que você tem todo o sofrimento. Vem à sua memória todo o sofrimento que você passou na época da cirurgia, ou do desastre, ou do machucado que você teve, porque isso te abate, isso te entristece o coração. Então, nós temos que aprender a ter o controle do nosso coração, e isso é um treinamento. Eu, quando li a carta do apóstolo Paulo, quando ele fala que nós devemos trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo, eu perguntava a Deus, como eu vou fazer isso? Como é que eu posso fazer isso no meu pensamento? E aí eu aprendi que eu repreendia em nome de Jesus. Eu me lembro uma vez que eu fui a uma caravana em São Paulo, eu tinha um trio que cantava, e nessa festividade um pastor veio, nós vínhamos de ônibus, e um pastor veio sentado ao meu lado porque eu era aquele que falava pelo trio. E esse pastor, já um senhor, e eu jovem ainda, né? Ele começou a dizer, Samuel, eu vou te dar um conselho. Para quando você chegar na minha idade, você está jovem, mas com a idade mais madura, como você levar cativo o seu pensamento a Cristo. Principalmente nessas viagens de ônibus que nós estamos fazendo aqui, o pensamento voa, porque vão levar 8 horas, naquela época eram quase 10 horas, São Paulo ao Rio, do Rio a São Paulo, e você tem os seus devaneios, você tem os seus pensamentos que vêm. E às vezes um cheiro, né, um perfume, um cheiro, uma roupa, uma música, traz à sua memória coisas que aconteceram com você no passado. Porque nós não somos desmelhorados, né? Até troquei, né? Nós não esquecemos o que se passou. Nós temos memória. E essas coisas, quando toca uma música, quando toca um cheiro de um perfume, uma roupa, uma palavra, te lembra algo que aconteceu com você lá atrás, parecido. E às vezes são coisas ruins, coisas que te machucaram, que te magoaram, que você pensou que tivesse esquecido, mas não esqueceu, porque você tem memória. E essas coisas, o diabo é mestre para jogar dados, porque ele sabe que isso vai te machucar, te ferir.
Por isso que Paulo diz, levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. E esse pastor estava falando comigo, dizendo, se um dia você vai se casar. E eu digo, amém. E ele disse, olha, eu tenho quase 40 anos de casado. Eu namorei muito na minha época. Eu só me converti depois de casado com a minha esposa. Então, nós nos convertemos, hoje eu sou um pastor, eu era um pastor até com o nome, agora não, já falecido, mas ele diz, eu namorei muito. E cometi pecados que hoje eu prego que não podemos fazê-lo. Mas aquilo já foi sepultado, que quando eu aceitei a Jesus Cristo, todos os meus pecados foram perdoados. E eu fiz na ignorância. Hoje eu sou fiel à minha esposa é fiel. Mas uma música, um cheiro de um perfume, uma palavra, às vezes vem à nossa memória aquela pessoa que você teve um relacionamento, e um relacionamento que a Bíblia condena, que é pecado. E você, porque está no pensamento, você acha que ninguém vai saber, e você começa a se lembrar daquele relacionamento, às vezes de 30, 40 anos atrás, que era pecado, mas você na ignorância cometeu. Quando você começa a reviver isso por causa de alguma coisa que isso trouxe isso à tona, quando você pensa nisso agora, ele disse para mim, Samuel, como é que fica o Espírito Santo que habita dentro de você? Quando você se lembra de algo que você fez, que Deus já te perdoou, porque foi um pecado na sua ignorância, ou um pecado que você cometeu, que você pediu a perdão, mas agora você começa a se deliciar com essas coisas. Como fica o Espírito Santo, que é Deus, habitando dentro de você? Entristece a Deus, porque você está tendo prazer no pecado que você deveria abominar, jogar fora, jogar no lixo, porque Deus já perdoou. Eu estou trazendo tudo isso aqui é um bate-papo que eu estou fazendo por causa desse treinamento que nós temos que ter com o nosso coração. Tomar cuidado com os seus pensamentos, com os seus desejos, perigosíssimo. O que você tem desejado? Primeiro é o pensamento, depois vem os desejos. Quais têm sido os seus desejos? São agradáveis a Deus ou não? São coisas que Deus condena ou não? Essas três coisas fazem parte para você ter um treinamento para o seu coração. Pensamentos, desejos, que você tem também que levar cativo à obediência de Cristo. Eu me lembro quando nós namorávamos, minha esposa, quando eu conheci minha esposa na igreja, mas só que ela, na época ela fumava. E ela sabia que tinha que deixar de fumar. E eu me lembro que a gente namorava e ela sempre comprava um maço de cigarro. Mas ela já não fumava mais, eles fumavam um cigarro por dia. Mas a mãe dela, saudosa, minha sogra, Yara, ela dizia, Cora, o nome da minha esposa é Cora Luísa, por que você não joga esse maço de cigarro fora? E ela dizia, eu não quero pedir cigarro a ninguém, porque se me der vontade eu vou fazer. Eu estou aprendendo, não é isso, Cora? Estou aprendendo a me bloquear na questão do cigarro. Primeiro, eu quero deixar de fumar. Segundo, o vício não pode me dominar e é uma coisa que é prejudicial à minha saúde. Mas eu não quero sair às pressas para pedir um cigarro a alguém. Eu quero aprender, não é isso? A me dominar. E ficou, a gente namorava, ficamos noivos e aquele maço ficava lá em cima. Muitas vezes eu dizia para ela, joga fora, deixa aí. Porque eu tenho que aprender a
não ter mais desejos de fumar. Tanto que na época no carnaval, ela sempre gostava de carnaval, ela ia se passar pelas águas, e o saudoso pastor Écio, né, da Nova Vida, disse: Cora, você precisa se batizar. Ela disse: deixa passar o carnaval. Se eu não sentir vontade de brincar, é porque Deus já me libertou dessas coisas. E eu fiquei impaciente esperando. Tá. O que aconteceu? Veio o carnaval, ela não teve desejo, já não fumava mais. Porque, queridos, tudo depende do nosso treinamento. Eu estou abrindo coisas aqui com vocês, eu estou abrindo com o mundo inteiro, para mostrar que todos nós temos que ter autoridade sobre o nosso corpo. Temos que ter o controle das nossas emoções. Temos que ter o controle do nosso coração, porque senão a sua vida cristã vai ser um desastre. Por isso eu disse no início que essa pandemia está mostrando à tona muitos crentes fracos, sem fé, crentes que aprenderam a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus, porque é nesses momentos que você declara que Cristo é o Senhor da sua vida. Eu não estou dizendo que crente que pega Covid não está firme em Deus. Não, o vírus existe, está aí, contamina, porque existem algumas irresponsabilidades que o ser humano pratica, que acaba trazendo o vírus para si. Mas eu estou dizendo que você tem que ter um controle, uma disposição. Lembra-se de Sadraque, Mesaque e Abednego? A fornalha estava diante deles 7 vezes mais acesa, e o rei Nabucodonosor disse: olha, eu quero ver se o teu Deus vai te livrar da minha fornalha 7 vezes mais aquecida. E o texto bíblico diz que as pessoas que jogaram aqueles 3 homens de Deus dentro da fornalha pereceram só em jogá-los, mas só que eles caíram dentro da fornalha. O fogo só queimou as cordas que os amarravam. Então você tem que aprender que nessas horas de pandemia, nessas horas da notícia ruim do médico, nessas horas que você passa por um problema de saúde, ou um desemprego, ou um problema na empresa, você tem que aprender que quem comanda a sua vida é Cristo. Você tem que descansar. Não é ser um irresponsável. Ah, Deus vai mandar dinheiro. Ah, Deus vai mandar um trabalho. Não. Se você é fiel a Deus, Ele vai abrir portas para você. Eu me lembro que eu tive um descolamento de retina, e foi muito sério. Sofro até hoje com isso, em operações. E teve uma vez que o médico que me atendia falou: olha, você vai acontecer isso. Eu digo: não vai acontecer, não. Em nome de Jesus, não vai acontecer. Ele olhou para mim assim. Ele perguntou: você é cristão? Eu digo: graças a Deus, eu tenho um Deus que antes da sua palavra tem a palavra final sobre a minha vida. Tem coisas, doutor, que o senhor não sabe e você não pode fazer, mas Ele pode. Isso é uma maneira de você jogar para dentro de você um incentivo de motivação da sua fé. Então eu falei 3 coisas que o coração gera, que você precisa ter esse controle. Primeiro, pensamentos, desejos e emoções. Eu prego muito na minha igreja sobre emoções. Emoções descontroladas, vidas destruídas. Quando você não tem o controle das suas emoções, você é briguento, você é iracundo, você não tem paz, porque você é encrenqueiro, porque você não tem controle. Você diz aí na gíria que é pavio curto. E quando você tem Cristo no seu coração, a primeira coisa que Ele faz gerar dentro do seu coração chama-se fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, e aí entra, benignidade. O que é benignidade? Intenção boa. O diabo é maligno porque ele veio matar, roubar e destruir. Então isso é gerado dentro de nós o que? A benignidade, a bondade. Você passa a ter um coração aberto, perdoador, ajudador. Bondade, mansidão. É aquilo que te dá o controle
para você não sair para a briga. É aquele clique que o Espírito Santo faz dentro de você com o fruto do Espírito, da mansidão, para você engolir a seco. Você não é um bobo, tá? Mas você engole a seco porque agora o seu coração tem o controle. Deus te ensinou como você controla o seu coração. Então, querido, tudo de bom ou de ruim que você faz, começa no seu coração. Vem o pensamento, vem o desejo, e se o teu coração não tiver o controle emocional, você explode. Então pode ser para o lado bom, para perdoar, para andar a segunda milha, como pode ser também o lado mal, partir para a briga, matar, destruir. Tudo isso vem do coração. Quando você tem esse controle, porque o coração é que regula a nossa vida. O coração em paz faz com que a sua vida viva em paz. Eu vou repetir isso aqui para você. O coração é quem regula a sua vida. O coração em paz, vida em paz. Tá? Se nós protegermos a fonte do nosso coração, iremos usufruir de coisas grandiosas que Deus tem para nós. Muitos crentes não são abençoados, líderes não são abençoados. Por quê? Porque não protegem a sua fonte de vida. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Porta da onde? Do coração. Coração é a única porta que é aberta por dentro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Vou fazer uma faxina dentro do seu coração, jogando mágoas, ressentimentos, falta de perdão, para que você, essa fonte que vai trazer a você a paz, a alegria, que vai regular você, vai fazer com que você alcance, vou repetir, coisas grandes. Outra coisa, o coração é a parte do seu interior onde estão os seus valores. Ele é a fonte dos pensamentos e sentimentos. Parece que eu estou voltando ao início, né? Mas não é porque pensamentos, desejos e emoções são regulados pelo nosso coração. Quando você tem o controle, por isso Salomão escreve aqui, olha, capítulo 23 de Provérbios, versículo 26. Dá-me, filho meu, é Deus pedindo, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos, que são a lâmpada do nosso corpo. Se os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Tem também, Davi fala isso aqui, no Salmo de número 119, Salmo de número 119, olha o que Davi fala, versículo 11, Salmo de número 119, ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, querido, você traz a palavra de Deus ao seu coração. O que é a palavra de Deus? Cristo. Ele é o verbo, João disse que ele era o verbo. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, quando eu tenho o controle do meu coração, quando eu peço ajuda a Deus para que os meus pensamentos, os meus desejos e as minhas emoções estejam sob o meu controle, é porque eu estou pedindo ao Espírito Santo que me oriente para que eu não permita que eu faça coisas desagradáveis a Deus. Deixa eu falar outra coisa para você para encerrar. Gostaria de ter mais tempo. Mas o Senhor habita na vida daquele que tem um coração contrito e quebrantado. Vou repetir. O Senhor habita na vida daquele que tem um coração contrito e quebrantado. É quando você se submete à vontade de Deus. É quando você, antes de ser afoito, precipitado, sabe o que diz?
Provérbios 19:2, que o precipitado peca. Quando você é afoito, quando você é precipitado, você vai trazer consequências seríssimas na sua vida. Então, por isso, eu termino essa live dizendo: tome cuidado com os seus pensamentos, com os seus desejos e com as suas emoções. Porque tudo de bom ou de ruim que você faz, começa no seu coração. Quando você vai à igreja, você diz assim: eu vou cultuar ao meu Deus. Eu vou agradecer ao meu Deus. Vem do coração. E coração, que nós chamamos, é o nosso intelecto. Não é esse músculo que bombeia sangue, tá? Mas é o nosso intelecto. Você tem um desejo de ir à igreja cultuar a Deus. Hoje eu acordei, a primeira palavra minha foi: bom dia, meu Deus, bom dia, Jesus Cristo, bom dia, Espírito Santo. Eu faço isso sempre. Aprendi com aquele livro Bom Dia, Espírito Santo, do Benihim. Então eu faço isso. Mas eu imediatamente eu digo assim: Senhor, que esse dia seja agradável a Ti, que eu possa praticar coisas que agradem a Ti, que satisfaçam o Teu coração. Por isso eu procuro levar o meu coração cativo à obediência de Cristo. Nos meus pensamentos, nos meus desejos e nas minhas emoções. Eu não posso ir mais, eu teria outras coisas para falar, mas talvez eu falo em outras lives. Tá? Eu posso falar em outras lives sobre como você fazer isso. Porque quando você tem o seu coração determinado a ser bom, a fazer com que a sua vida seja uma alegria, seja de paz, seja de conquista, que nada possa tirar o seu controle. E olha que o diabo, o que ele mais faz, sabe por que uma pessoa mata uma outra? Sabe por que uma pessoa machuca uma outra? São pessoas que não têm o controle das emoções. Por que muitos divórcios? Por que muitas brigas de pais e filhos? Por que muitas brigas de perder empregos? Porque a pessoa não tem controle das suas emoções. Eu disse há pouco, o primeiro inimigo para você ter a sabedoria de Deus chama-se orgulho. E o orgulho gera vaidade, gera um coração altivo, você se acha melhor, você não leva desaforo para casa. Essas coisas têm que se submeter às suas emoções. Não, eu sou mais forte do que ele, eu brigo mais do que ele, eu sou o homem da casa, eu sou a palavra final da casa. Ou o pastor não poderia falar assim comigo. O meu líder sabe menos do que eu. Isso é um coração altivo, soberbo e não tem a sabedoria de Deus. Agora, quando você tem o controle das emoções, aprendi isso, a aprender com os mais simples, com as pessoas que eu sei que não têm a cultura que eu tenho, mas me ensinam coisas. Nós temos as nossas lives de casais e temos sexta-feira com os nossos evangelistas lá da igreja. Eu aprendo com eles. Eu não perco uma. Hoje mesmo à tarde aqui eu estava botando para assistir uma live de um deles, para prestar atenção no que eles falaram, porque vem recados de Deus para mim, que sou pastor deles, que aprendo com eles, eu aprendo com os meus diáconos, eu aprendo com as minhas lideranças de departamentos. Sabe por que muitas coisas vão ruins na igreja, em lideranças? Porque o pastor se acha: eu sou o presidente, eu sou a palavra final. Palavra final eu não tenho nem para a minha vida. Quem tem a palavra final para a minha vida é o meu Deus. Quem tem a palavra final para o meu casamento não sou eu, não é minha esposa comigo, é o meu Deus. A palavra final para as realizações que eu quero fazer, claro, eu sonho, eu tenho metas, eu tenho algo, mas eu espero a palavra de Deus. Por isso eu guardo no coração a palavra de Deus, para não pecar contra Ele.
pense nisso. Que Deus te abençoe. Quero orar com você agora, tá? Quero pedir a Deus pela sua vida. Pedir a Deus, pastor, como é que eu vou ter o controle? Peça a Deus. É difícil, foi difícil para mim. Muito difícil. Quem me conheceu, sabe, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca fui preso, mas muito explosivo, muito brigão. Muito brigão. Eu não tinha medo de nada e minha esposa sempre me diz assim, se você não tivesse me conhecido, você já estaria morto há muito tempo. Eu era folgado. Mas, como é que se aprende isso? Com a palavra de Deus. É você dizendo, Senhor, traz o controle. Me dê sabedoria para mim, para que eu possa administrar os meus desejos, meus pensamentos, as minhas emoções, que sejam agradáveis assim. Eu quero orar por você, para que Deus te abençoe e te dê essa força. É difícil, mas Ele está dentro de você. E Ele vai te ajudar, aos poucos. Me lembro de uma irmã que sempre me dizia, lá de Copacabana, no Rio de Janeiro, eu fazia um culto lá, e ela dizia assim, pastor, posso dar um testemunho? Eu digo, pode. Quero dizer a toda a igreja aqui, nunca peça paciência a Deus. Foi o meu erro no início da minha conversão. Eu digo, que é isso, meu irmão? Um culto desse? E a senhora fala isso aqui? Pastor, sabe por quê? Como é que eu poderia saber que Deus me deu paciência? Eu digo, como? Como é que eu poderia pedir em todas as minhas orações, Senhor, me dê paciência? Como é que eu poderia saber que Deus atendeu o meu pedido? Era o meu pedido em todas as orações. Me dê paciência. E ela dizia, a minha vida foi muito trabalho, foi muita dificuldade. E aí eu vim desfrutar da paciência que Deus me deu. Eu só poderia saber que Ele ouviu a minha oração e me atendeu, foi com as lutas que eu tive e a paciência que eu tive. Eu digo, amém, irmã, aprendi mais essa. Então, peça a Deus que te dê o controle do seu coração, para que os seus pensamentos, os seus desejos, as suas emoções obedeçam à palavra de Deus. Vamos estar orando aqui por... Obrigado você por estar aí. Quem? Georgina, nossa diaconisa, que viajou para Recife, para ver lá Hugo, Rayane. Um beijo para vocês aí. A Helena. A Georgina é um testemunho vivo de que ela dizia lá na igreja que nunca ela iria entrar no avião, que na porta do avião ela desmaiaria. Ela ia morrer. E eu dizia para ela, olha, está repreendido isso em nome de Jesus. Foi sozinha. Agora viaja para todo lugar. De avião, uma bênção que Deus nos deu. É perigoso o avião? É, como carro, como ônibus, como trem, como você andar a pé. Tudo tem os seus perigos. Então, a irmã Georgina pedindo a bênção dela e o que diz aqui a Deus, agradecendo a Deus e a todos a oração pela vida da Raimunda, que já está em casa. Irmã Raimunda não é membro da igreja, mas sempre nos visita, estava com Covid, uma pessoa com idade, já está em casa. A Miriam, que... Estava desenganada. A Miriam, que estava desenganada pelos médicos, Deus respondeu as orações, e as orações já está em casa. Miriam, Deus te abençoe. A oração por todas as grávidas, eu incluo aqui minha filha, que está com 8 meses, a Luciene, a Viviane, que essas crianças chegam perfeitas, com saúde, um tempo tão difícil, mas nós temos o Deus que está do nosso lado, a Luciene, a Sara, minha filha, e a Viviane. Também orando pela Nádia, Carlinhos, seus filhos, toda essa família, orando por toda a minha família, minha vida ministerial, familiar, Cora, Sara, toda a minha família, todos os que trabalham na saúde, médicos, enfermeiros, ajudantes, todos aqui auxiliares de serviços gerais, que Deus guarde, a Ingrid e Camille e o seu esposo Felipe, que a Valentina, a Camille e a Ingrid trabalham no hospital, são enfermeiras formadas. Também o Marcos, genro do nosso irmão Diácono Nelson, que trabalha no hospital, e a esposa testou positivo. E ele trabalha no hospital. Que Deus cure, Deus guarde. A Carmelita, o Sebastião,
a irmã Vilminha, a irmã Damiane, orando também pela irmã Rogéria, a irmã Zezé, sua irmã Raquel, também a Isabelle e Marcos. A Isabelle é essa que está soro positivo, Nelson, Elizabeth, Catiele, Jael, a filha, a Clarice, Sofia, Raimundo, a Josimaia, e hoje tem muito aqui, vamos lá? Leonardo Aguiar, meu líder de louvor, que Deus abençoe a Jéssica, que trabalha em hospital, tem o seu filhinho, né, que Deus guarde Leonardo, o Benjamin, e toda a sua família, Cristina, o Hilton, o Fabiano, a Larissa, a irmã Celi, Deus abençoe sua vida. A Luciana Henrique pede oração por Joyce e família que testou positivo. Luciana é a esposa do evangelista Robert, uma amiga que testou positivo, está pedindo oração pela Joyce. E também Helena e família que testou também positivo. Está terrível isso. A Gleice Kelly, que perdeu o bebê, mas que Deus tem o controle da sua vida. O David, a Sofia, a Miriam Rios, a nossa Miriam, a Samira Ribeiro e a Maria Eduarda para libertação. Que Deus liberte essa vida. A Vanessa Melo pede oração por Neide, Luzia, Cauã, Jorge Luiz, Viviane, Rayane, Hugo, Helena, já falei. O evangelista Maxwell, que me auxilia no púlpito. A Vanessa é secretária da igreja. Deus abençoe. A Simone e família, libertação do jovem Mateus, Sueli Moura, irmão Jorge, Érica, Elaine, Letícia, Robinho, Marcelo, e também o Robinho hoje me mandou pedindo por um rapaz, Sebastião, que precisa de um milagre de Deus. Vamos orar por esse nome, Sebastião. Também a Tânia Batista, oração por Luiz e Edmilson, orando também pela Oneida, que está internada. Ela teve um problema digestivo, está no CTI, mas está bem, está no CTI. E irmão Luiz é irmão do nosso diácono Luiz, irmão da Marli. Deus está no controle, creia. Oração também por Caroline, Guilherme e Davi, Felipe, Camila, Jane, Romão, uma Vera Lúcia Alvarenga e toda a sua família. E orando pela Graça, que está com câncer no pâncreas. Orando também pela irmã Vera Lúcia Parreira e toda a sua família. A nossa diaconisa Marli, toda a sua família, que Deus guarde. O Marcos, a Miriam, sua mãe, sua sogra, seu filho. Samuel Júnior e família, que Deus abençoe. Um beijo no coração. Rosana Alves e família. A Vera Lúcia Parreira, já falei aqui. Ivan, Alexandre, Lohane, Laura, Isabelle, evangelista Alexandre, Elis, Larissa, Mateus, a mãe do nosso irmão Alexandre, seu pai, e a sogra mãe Irene, a Cátia, a Ledilson, todo o nosso grupo de louvor, todo o nosso departamento de casais, nosso departamento de som, os diáconos, o diácono Ribeiro, a sua esposa, é isso? Celina não, Alcina, suas filhas, seus genros, as crianças, que Deus guarde o Ribeiro, também orando também pelo Hermes, toda a sua família, orando também por irmão Jorge, irmão Cineia, que irmão Jorge perdeu um irmão, outro irmão está internado, que Deus socorra. Maria de Fátima, Charles e família, eu lembro da Horaci família, Fátima, Vinícius, sua filha, seu genro, que Deus guarde. Célia Regina Xavier e família, irmã Célia, toda a família, né? Ricardo, Eliane, Márcia e Tônia, outra filha também, o marido com os seus netos, a Fátima Pinheiro e toda a sua família, irmão Diomar, irmão Luiz, a Rosângela, seus filhos, que são músicos da igreja, pessoas atuantes na igreja. Eu sei que estou esquecendo de alguns nomes. Pastor Abelardo, e que sempre nos ouve. Um beijo, saudade. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Orando pela Lazinha, que está lá em Brasília. Orando pela Jane, que está em Belo Horizonte. Pastor Júlio Torres, lá em Córdoba. Saudade de vocês. São tanta gente. Quem? Maristela, esposa do nosso diácono Francisco. Ainda chamam de diácono, eles foram da nossa igreja.
Eu sempre disse, um exemplo de diácono. Trouxe muitas pessoas. Ele era o porteiro da igreja, um jovem, mas com um sorriso lindo, que muitas pessoas foram na nossa igreja matriz, quando eu era pastor lá, auxiliado do pastor Valmir, disseram, eu só vim aqui por causa daquele moço que fica ali na perna. Fiquei com vergonha de toda vez que eu passar aqui, ele me receber com um sorriso, me desejar um bom dia, uma boa noite. Você é convidado para receber as bênçãos de Deus. Quantas pessoas? Estela, um beijo no coração do seu filho, Francisco, esse homem de Deus, que sinto saudade. Gostaria que todos os diáconos tivessem o sorriso do irmão Francisco. Até hoje, nada entristece aquele coração. Quer dizer, tem o controle das emoções. Isso é controle. Pensamentos, desejos e emoções. Francisco é um exemplo. Vamos orar? Vamos orar, vamos. Pai, eu oro a Ti porque eu sei que Tu és Deus e que Tu ouves as nossas orações. E é no nome de Jesus que eu clamo, por vidas aqui que estão desenganadas pela medicina, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas, a irmã da Gleice, o seu cunhado, toda a família da Gleice que não pode ir à igreja porque a sua irmã teve contato com a sua irmã e a sua irmã testou positivo. Cuide do irmão Zé Ricardo, irmã Aura, Paulo Ricardo e toda a família. Que Deus cure, que Deus liberte, que Deus guarde os seus filhos. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por vidas, que eu citei nomes aqui, mas nomes que estão orando comigo aqui agora, estão em casa, estão no trabalho, estão no seu smartphone, no seu computador, mas querem um controle das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus desejos. Querem aprender contigo como se controla o coração. Aprender, como o apóstolo Paulo diz, levar cativo toda a obediência a Cristo. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções. Deus, vivemos num mundo mau, a Covid é real, e não só Covid, outras doenças que vêm para matar, roubar e destruir. Mas Tu venceste a morte e nos deu autoridade em nome de Jesus para repreender. Eu repreendo em nome de Jesus toda a energia maligna de enfermidade, todo projeto maligno, todo espírito familiar que vem para destruir relacionamentos, maridos, esposas, filhos e pais. Eu repreendo em nome de Jesus. Toda porta fechada pelo diabo seja aberta agora, em nome de Jesus. Que não haja desemprego, que haja paz nesse país, nesse município, nesse estado. Meu Deus, que empresários não possam falir, que possam gerir empregos, Senhor, em nome de Jesus. Tu tens o controle da situação, Tu és o Deus que tem todo o poder. Haja no nosso país, haja no nosso município, no prefeito, nos vereadores, no nosso governo de estado, nos deputados estaduais, no nosso presidente. Cura o Teu filho e te confessa como Deus. Senhor, os nossos senadores, os nossos deputados federais, os ministros, o STF, que todos olhem para o povo e vejam a necessidade desse povo de termos uma economia saudável, para que vidas sejam abençoadas, para que não falte o salário para a compra do alimento, do vestuário, para uma vida melhor. Deus, eu descanso porque existe a Tua igreja nesse país e Tu és um Deus abençoador. Oh Deus, repreende o mal. Obrigado por vivermos esse dia, pela manhã, tarde e agora parte da noite. Já Te agradeço pela madrugada. Livra-nos de espírito de morte, de confusões, de notícias ruins. Nós repreendemos qualquer projeto maligno. Caia por terra em nome de Jesus. Já oro por esta quinta-feira, que seja uma quinta-feira de notícias boas, de bênçãos de Deus sobre nós. Pai, cuide da igreja Fé para Todos, que eu sou o pastor. Me dê sabedoria para lidar com isso. Mas Tu és o pastor principal. Batiza com Teu Espírito Santo. Reparte os Teus dons. Oh Deus, que vidas que tenham chegado. A irmã Gil, o irmão Alcenir, sua esposa Vera, pastor Sidney, a sua esposa Vera. Oh Deus, por cada um que fazem parte do Teu corpo. Tenha o Teu milagre. Tenha as Tuas bênçãos. Tenha o Francisco, a sua mamãe, que todos sejam abençoados, as nossas Alines, que elas sejam abençoados, os seus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós repreendemos o mal e Te agradecemos, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. É só isso, ó. Os meus problemas resolve Cristo, o que me falta Ele suprirá.
salva, batiza, me cura sempre, oh aleluia, Jesus virá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz amém? Amém. Olha, domingo, 9 horas da manhã e 17 horas, 5 horas da tarde. Igreja Evangélica Fé para Todos, em São Gonçalo, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Quero conhecer você. E olha, sexta-feira, depois de amanhã, o evangelista Robert, com uma mensagem abençoadora, às 20 horas pelo Facebook, Igreja Fé para Todos São Gonçalo. E se você quiser assistir todas as nossas lives, inclusive essa, daqui a 20 minutos vai estar no YouTube. Todas as nossas lives estão no YouTube. Igreja Fé para Todos São Gonçalo. Tá bom? Olha, queridos, Deus abençoe vocês, para a glória de Jesus.